Shalom, amados. A falta de energia vital, onde parece haver emprego de uma força maior, uma falta do verdadeiro amor por Jesus, onde parece haver maior devoção a Ele, são tristes sinais de uma terrível degeneração. As igrejas tendem muito a colocar as melhores obras à vista, tendem a fazer um belo espetáculo carnal, como homens do mundo tentam criar uma imagem perfeita sobre um estado bastante miserável. As grandes celebridades, muitas vezes, não têm outra coisa senão princípios escassos. Aqueles que amam a verdade lamentam que sejam assim. Não apenas aplicam-se às igrejas, mas a cada um de nós como indivíduos, que muitas vezes nossa reputação precede nossas situações de solidão. Homens frequentemente vivem da sua antiga reputação e comercializam confiados em seu antigo caráter, como ainda tendo um nome a zelar, embora na realidade estejam mortos. Queridos, esse é um trecho do livro Aviva a Tua Obra, de Charles Spurgeon. Vamos agora à palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 16, que diz: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde a sã doutrina tem sido muito prejudicada. O apóstolo Paulo ressaltou a Timóteo que era uma coisa importante a fazer. Ele, como seu discípulo, como novo obreiro, ele foi exortado nisso, e essa exortação é para nós nos nossos dias. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando a nossa igreja ela tinha um zelo com cuidar dos jovens. As gerações passadas tinham esse cuidado. Eu lembro, por exemplo, com muito zelo, com muito amor das ministrações da Ana Paula. Por mais de 20 anos, jovens saíam das suas igrejas, iam participar do ensaio geral diante do trono, iam participar das gravações diante do trono, onde eles eram exortados à salvação, à santidade, à adoração. Eles passavam por cura interior e os jovens permaneciam crentes dentro das congregações. E hoje, querido, a gente vê muita gente criticando a Ana Paula, mas ninguém fazendo melhor. Ela, com todos os defeitos, ela fez a coisa certa. Durante muitos anos, um trabalho árduo, uma tarefa difícil. Ela foi a todas as regiões brasileiras, levando a adoração, que era precedida de muito jejum e oração, com aqueles resultados maravilhosos. E um deles era jovens na presença de Deus. E hoje em dia, é raro esse procedimento. Eu conversava com uma amiga minha, passando uma conversa que eu tive com o pastor. Ele falou o seguinte: a pregação da santidade dá desinteria nas ovelhas. E elas se afastam da congregação, e aí eu fico sem recurso financeiro para fazer isso, aquilo outro que eu preciso. Então, não pregarei santidade. Fulano de tal lá na igreja dele, ele prega santidade uma vez só no mês. A igreja dele está cheia. E eu vou fazer assim também. E aí essa minha colega falou assim: esse pastor está preparando a igreja dele para antes sair no inferno. Isso é muito sério, gente. Isso é uma responsabilidade. A nossa pregação da palavra, o exercício do ministério da palavra, ele não pode estar condicionado a interesses pessoais, dinheiro ou qualquer outra coisa. A verdade do evangelho ela tem que ser falada independente de detalhes. Nós não podemos negligenciar. Nós precisamos levar adiante. Essa geração de pregadores, ela é responsável por essa geração de pecadores. Hoje o rebanho está caminhando para o abismo e a nação está sofrendo porque muitos têm negligenciado a pregação da palavra. Muitos têm negligenciado a verdade. Porque quando eu tiro o pecado do altar, quando eu tiro que eu falo o seguinte:
a pregação sobre o pecado do altar, corrigindo, quando eu deixo de falar a verdade séria do evangelho, do ministério, por qualquer outro motivo, eu estou cometendo um grave erro. Um outro erro que eu conversando com um outro pastor, falou o seguinte, o que você disse é bom, é certo, mas nós não vamos fazer, porque devemos obediência a fulano de tal, nosso líder, e ele não quer que faça tal coisa, não era um pecado, né, sugerido, mas era uma forma de trabalho. Ele falou assim, se nós fizermos isso, nós seremos punidos, nós somos vigiados e tal. Então, para nós não termos problema com o nosso líder fulano, nós não faremos isso. Ou seja, ele tem uma obediência a uma autoridade e essa obediência ele leva a obedecer essa autoridade mais importante do que obedecer a Deus. Querido, nenhuma outra pessoa deve ser reverenciada e obedecida acima do nosso Deus. Obedecer a Deus é a primeira coisa que o líder pregador da palavra deve fazer. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Foi o que os discípulos disseram quando eles foram confrontados com a autoridade do seu tempo, com o risco da própria vida. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram sobre esse assunto, ó rei, não tem nem necessidade da gente de falar, mas nós obedeceremos ao nosso Deus. Se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Se ele não quiser, nós não vamos te obedecer em detrimento da obediência. Essa frase custou ser lançada na fornalha de fogo. Mas eles receberam o livramento da parte de Deus. Porque eles entenderam que a responsabilidade do líder cristão é com a sã doutrina. Ela jamais deve ser negligenciada sob nenhuma circunstância. E, com base nisso, querido, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo, Pai, em que a mentira está na moda. E porque a mentira está na moda, muitos dos nossos líderes estão negligenciando a sã doutrina, colocando em risco as próprias almas, as ovelhas e a nação. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar forças, Pai, para nos arrependermos e fazermos o caminho de volta, o caminho de ter zelo com a sã doutrina, de ter obediência ao Senhor sobre todas as coisas e de não deixar de fazer o que é certo em detrimento de qualquer coisa, Pai. Nós precisamos ter hombridade, postura séria diante do Senhor, caráter e não negociar, Pai, de forma alguma a sã doutrina. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, eu finalizo pedindo a você que dê um like, que curta lá o nosso canal e que compartilhe essa palavra para que outras pessoas sejam edificadas e abençoadas. Deus abençoe.